Como parte e continuação da aula de subredes, configuração e protocolo ARP, entraremos agora na parte de protocolo DHCP, protocolo de configuração dinâmica de host. O protocolo DHCP ele responde a seguinte pergunta: como adquirir uma configuração IP automática? Para os usuários finais, o protocolo DHCP é bastante útil, pois não requer nenhum tipo de conhecimento técnico mais ao se conectar a uma rede, uma vez que um servidor disponível nessa rede irá responder aos novos dispositivos conectados, oferecendo uma configuração IP a eles, e esses dispositivos, por implementarem também o protocolo DHCP, entenderão essa configuração e a aplicarão em sua interface de rede. Assim, esse protocolo DHCP ele fornece os endereços IP de host que a interface deve adquirir, a máscara de subrede que ele deve utilizar, o gateway padrão ou gateway default, o IP de um ou mais servidores DNS. DNS é um serviço, um sistema de resolução de nomes, que traduz lá os nossos endereços, por exemplo, de websites www.fsm.br para um determinado IP. Esse é só um exemplo. Também pode fornecer um número IP do servidor WINS, que é um tipo de serviço local em redes Windows para identificação de nomes de computadores também. O protocolo DHCP funciona baseado em pedido também e resposta, e iniciando com um broadcast na porta UDP 67. Portanto, o protocolo DHCP funciona com uma camada superior à camada de transporte, pois ele utiliza datagramas UDP para transporte de dados e inclusive uma porta específica que está explicitada aqui. Lembrando que o protocolo ARP funciona na camada de rede, então ele só precisa de comunicação direta com a camada de enlace. Já o DHCP, que é utilizado para fazer a configuração automática dos hosts, ele utiliza inclusive a camada de transporte. Ele está na camada acima da camada de transporte. A transação de conversa entre os dispositivos e o servidor está apresentada aqui. Ela inicia do cliente, que é o novo dispositivo que conectou à rede e percebeu que ele está numa nova rede. Antes de ter uma configuração, ele manda um pacote em broadcast que se chama Discovery, para tentar descobrir se existe alguém ou um servidor DHCP na rede, enquanto que o servidor responde com um unicast somente para ele, com um pacote tipo offer, oferecendo uma configuração viável. Em seguida, o cliente, recebendo essa configuração, ele manda um pedido, então, em broadcast, avisando que ele vai adquirir essa configuração que foi ofertada, e o servidor, então, encerra a transação, confirmando, fazendo acknowledge dessa nova configuração adquirida, e também em unicast. Então, inicialmente, o cliente não precisa saber se existe um servidor na rede, porque ele manda em broadcast. Todos os dispositivos na rede vão receber um broadcast dele pedindo uma configuração de DHCP. E se houver um servidor disponível, então esse servidor vai oferecer a configuração e vão ter que correr esses 4 passos para que o dispositivo aceite a configuração e fique corretamente configurado. Ao mesmo tempo que o servidor DHCP manterá então o controle de quais são os IPs utilizados atualmente na rede, para que saiba oferecer IPs únicos aos próximos dispositivos que venham a conectar. Eu tenho uma leitura fortemente sugerida aqui, que é da página 89 e 90, que foi um resumo bem claro e repete inclusive essa explicação aqui na apostila. Para verificarmos aqui de forma bem palpável como ocorre esse tipo de transação, eu fiz uma aquisição de pacotes e vou mostrar aqui como ocorrem essas transações numa rede de computadores. Inicialmente, eu comecei o monitoramento do Wireshark antes de conectar numa determinada rede. E logo que eu conectei na rede, eu observei esse pacote 33 aqui. Eu conectei numa nova rede Wi-Fi. Esse pacote 33 aqui é um DHCP Discovery, é aquele início da transação lá em cima, porque meu computador não tem uma configuração. Por que isso então? Ele manda o endereço IP dele como 0000, que é aquele endereço reservado que não pode ser utilizado.
E o destino, o broadcast. Todos vão receber em todas as subredes, inclusive, pois ele não sabe onde ele está, ele não tem nenhuma ideia da configuração. Por isso ele manda tanto o endereço de origem como destino IP, como destino broadcast. Mais embaixo nós podemos ver aqui que por ele também não conhecer o endereço físico de ninguém, ele também bota como broadcast o endereço da camada física, ou camada de enlace. E o seu MAC no origem desse pacote, para que o servidor saiba responder diretamente a ele. Seguindo então a lista de pacotes, depois de alguma troca de pacotes não interessantes para nós, observamos aqui que no pacote 125 chega a resposta do servidor, pelaquela requisição tipo offer. E agora ela será destinada como unicast, quer dizer que essa resposta será enviada somente endereçada já ao dispositivo que pediu a configuração. Portanto, como destino, já consta aqui o endereço IP que o dispositivo deverá assumir, mas o que importa para ele nesse momento é que o endereço de destino na camada de enlace seja o MAC dele, do dispositivo que está querendo adquirir a nova configuração, pois aí ele saberá que é para ele realmente essa resposta. E lá dentro do campo do protocolo DHCP, observamos que existe o frame Ethernet, encapsulado dentro um datagrama IP, com origem e destino já determinados, pois ele foi enviado pelo servidor, dentro um datagrama UDP, e somente dentro, então, encapsulado dentro do datagrama UDP, um pacote com formatação específica de DHCP, tipo oferta, então. Lá dentro dele, consta aqui o seu IP que você deverá assumir, 192.68.43.157. Quer dizer, no pacote de oferta ele já diz, assuma essa configuração. Também consta aqui Next Server IP, que é a configuração da gateway. Significa que toda vez que esse computador novo que está recebendo a configuração não tiver acesso diretamente na mesma subrede ao destino de um pacote, ele vai enviar o pacote para esse dispositivo, para o endereço físico dele que ele encaminhará para a interface WAN. Também nesse mesmo pacote vem a máscara de subrede a ser utilizada e o endereço de broadcast equivalente. Vamos verificar aqui que nos bits menos significativos todos estão ligados. Tradicionalmente essa forma de fazer o broadcast. Lembre lá que uma das configurações também podem ser ofertadas por DHCP é o DNS. Domain Name Server está aqui. O DNS a ser utilizado é o mesmo endereço que o gateway, pois provavelmente ele faz as duas funções, tanto encaminhamento de pacotes e NAT, como também consulta ao DNS. Estão aqui embaixo, então, todas essas informações conforme foram copiadas do pacote de cima. E seguindo um pouco adiante, nós verificamos que no pacote 126, o dispositivo sendo configurado responde ainda com broadcast um pacote de DHCP tipo request, pedindo então que ele vai assumir essa configuração. Em seguida, no 127, o servidor responde novamente para ele o unicast dizendo ACK. Então ele confirma acknowledgement dessa transação, terminando aqueles 4 passos de negociação lá do DHCP. Isso acontece bastante rápido. Uma curiosidade aqui interessante verificar é que logo em seguida que acabaram essas transações de configuração DHCP, então o computador novo, que é esse que eu estou capturando os pacotes, já começa a tentar descobrir qual é o endereço físico do gateway, para qual ele recebeu o endereço lógico agora. Portanto, imediatamente ele já pergunta aqui, usando o protocolo ARP, quem tem 192.68.43.1, que é o endereço do gateway, diga a 192.68.43.157, que é o IP dele próprio. Então ele acabou de assumir essa configuração e poucos milissegundos depois ele já busca pelo endereço físico do gateway, que responde logo em seguida aqui embaixo, no pacote 131. Então o gateway responde 192.68.43.1 está nesse endereço físico aqui, esse endereço MAC. Então aqui o novo dispositivo configurado já começa o preenchimento da sua tabela ARP. São transações que ocorrem bastante rápido e em qualquer autoconfiguração de rede.